Olá, tudo bem? Vou a mais um simples e humilde entendimento. De onde surgiu a história do fogo do inferno? É isso mesmo, algo que apavora os religiosos, algo que apavora os crentes, os católicos, né? As pessoas que não buscam um conhecimento mais aprofundado dos escritos bíblicos e ficam comendo na mão dos ditos pregadores, né? Pastor, bispo, padre, coroinha, obreiro, diácono, reverendo, missionário. Não serve para nada isso aí. Então vamos ler aqui, ó, lá no livro da lei, algo que estava em um contexto, estava em um pacote de maldições que no futuro iria acontecer à nação de Israel, aos desobedientes, segundo Deuteronômio 28, aos que não cumprissem as leis dadas por intermédio de Moisés. Então, chegando aqui no capítulo 32, no versículo 22, assim está escrito: Porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes. No texto da NVI fala assim, ó, pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá alicerce dos montes. Sheol é o mesmo que sepultura. Inferno, sepultura, cova, cemitério, local dos mortos. Então, tirando dessa parte aqui, que fala, um fogo se acendeu no meu furor, porém, olha que o futuro, ó, e queimará até o mais profundo do inferno, até o mais profundo da sepultura, se direcionando para o local que uma pessoa vai depois que termina o seu prazo na terra. Também conhecido de uma forma, né, como morte. Então, e consumirá a terra e as suas colheitas, ou seja, e incendiará. Isso aqui era para o futuro. Então, tirou-se isso daqui e colocou lá nos livros históricos, que assim os religiosos chamam de Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, segundo consta, o próprio escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, diz que o Novo Testamento, para ter validade, o seu testador tem que estar morto. E Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus estava vivo. Ali foi a história dele. Então é livro histórico, né? Então a partir somente depois da cruz, que aí torna-se como se fosse o Novo Testamento. Então em Mateus capítulo 18, versículo 9, e se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos olhos do que, tendo os dois, ser lançado no fogo, no inferno de fogo. Tá vendo? Aqui aparece. Alguém foi e tirou lá da lei, lá do Antigo Testamento, e colocou o inferno de fogo. Mas o inferno, também conhecido como Geena, ele, quando foi falar da profecia, quando foi falado em Deuteronômio, era futuro. Aqui, quem usou isso para colocar esse inferno, essa sepultura, que até na sepultura ia ter fogo, sabe lá se foi padre, se foram os pais da igreja, se foram os editores. Mas o fogo, o inferno, também tratado lá em Jerusalém, nos tempos de Jesus, era o aterro sanitário, era o Geena, que havia na parte externa de Jerusalém. E ali era um fogo que nunca se apagava. Era o Geena, antigo Tofete, conhecido como crematório. Então era um local ali que eram jogados cachorros, mendigos, leprosos, eram tudo jogado ali, naquele Geena, né? Naquele inferno, naquele local de chamas que nunca. Então alguém foi e usou isso daqui tirado de lá. Mas quando que realmente o lago de fogo esteve aceso? Quando que realmente o lago de fogo aniquilou, destruiu
queimou os falsos profetas, queimou os diabolos, queimou os satanases. Quando que realmente aconteceu isso? Durante o grande dia do Senhor, do grande dia do juízo, ocorrido entre o ano 66 e a metade do ano 70, principalmente no ano 70. Lá dentro se acendeu o fogo da ira de Deus. Lá dentro se acendeu o lago de fogo que foi lançado, o falso profeta, os acusadores e todo o mal, também conhecido como a segunda morte. Veja, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno. O que era a morte? O que era a morte nos dias de Jesus? Eram as leis de Moisés. Hebreus 2,14. Na morte, Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo era o acusador. Mas isso eu vou falar na live que eu vou fazer hoje à noite. Então veja, então a morte e o inferno, a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E por que se falou desse lago de fogo? Capítulo 21, versículo 8. Quando no final do juízo, no final da sentença, então o fogo, o lago estava aceso. Olha que interessante, ó. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que lago era este que estava queimando com fogo e enxofre? Era o incêndio que estava ocorrendo dentro de Jerusalém. Era o incêndio que foi providenciado, que foi anunciado que seria providenciado lá em Isaías 29, Zacarias 13, Malaquias capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Jesus mesmo disse, eu vim para colocar fogo na terra, e bem que eu gostaria que já tivesse aceso. Então essa história, gente, de fogo do inferno, lago de fogo, essas coisas foram tiradas lá do passado e realmente elas aconteceram nos dias de Jesus como um lixo, como um aterro sanitário, que não teve nada a ver, mas o que realmente produziu o efeito do juízo, o efeito da ira do Criador contra os que foram julgados, esses foram as 12 tribos de Israel, como consta em Mateus 19, versículo 27 e 28. Então, o lago verdadeiro de fogo, o inferno de fogo, quando aconteceu realmente, foi entre o ano 69 e a metade do ano 70, quando Jerusalém foi cercada e pelo fogo, a flecha de um soldado romano, porque a ordem do general Tito foi para não destruir o templo, mas um soldado, de uma forma despretensiosa, pegou um arco e uma flecha, e na ponta dessa flecha tinha fogo, atingindo uma das cortinas do templo que havia em Jerusalém, que foi derrubado na metade do ano 70. Então esse fogo pegou, derrubou, aniquilou todo o templo, se espalhou por Jerusalém, destruindo 2/3 da cidade. Tá bom? Então, de onde surgiu a história do fogo do inferno? Do fogo do inferno. Surgiu lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Que isso foi uma promessa que iria acontecer no futuro, e que realmente aconteceu. Tá bom? Então, vou deixar essa pequena mensagem com você. Se foi útil, eu peço que você venha curtir, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tá bom? O Pai do nosso espírito que habita em nosso espírito. E hoje à noite eu vou ver se eu dou uma continuidade nisso aqui, mas falando em live, porque live a gente fica mais à vontade, tá bom? Tchau, tchau.